TJ do Rio mantém condenação de Jair Bolsonaro por homofobia e racismo. As declarações foram feitas em 2011, quando ele era deputado federal. O ex-senador Luiz Estevão não poderá trabalhar aos fins de semana. Pedido foi negado pela Justiça do Distrito Federal. Preso no semiaberto, o empresário já trabalha de segunda a sexta. Superior Tribunal de Justiça assegura direito de cobrar a propriedade sobre um bem apreendido. No caso analisado, houve atraso no pagamento do financiamento e a Justiça permitiu que o banco tomasse o veículo como garantia de ressarcimento. Não tem o nome da mãe ou do pai na certidão de nascimento? Em Belo Horizonte, Centro de Reconhecimento está atendendo de graça e de forma itinerante. Pai da Ana Clara vai ser oficial agora, né? De coração há 16 anos. Olá, boa tarde. Boa tarde. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para o presidente da República, Jair Bolsonaro, explicar o decreto que amplia o porte de armas. A decisão atende a pedido da Rede Sustentabilidade, que alega que, ao ampliar o porte de armas por decreto, o presidente estaria indo contra o Estatuto do Desarmamento. E a Justiça do Rio de Janeiro manteve condenação contra o presidente Jair Bolsonaro por declarações que ele fez em um programa de TV quando ainda era deputado federal em 2011. Embargadores do TJ do Rio de Janeiro entenderam que as expressões usadas por Bolsonaro foram homofóbicas e racistas. O repórter Gabriel Ciafrei tem as informações. Com a decisão, Bolsonaro vai ter que pagar uma indenização de R$150 mil por danos morais ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A condenação foi mantida pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por maioria de votos. O motivo foram declarações dadas pelo presidente da República a um programa de TV em 2011. Na época, deputado federal, Bolsonaro disse que não entraria em um avião pilotado por um cotista e que seus filhos não se tornariam homossexuais ou namorariam com uma pessoa negra porque foram bem educados. Bolsonaro ainda pode recorrer. A Justiça do Distrito Federal proibiu o ex-senador Luiz Estevão de trabalhar aos fins de semana. O empresário já atua de segunda a sexta como gerente administrativo em uma imobiliária, depois que passou para o regime semiaberto. O ex-senador queria aumentar a carga horária de trabalho, mas a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, negou esse pedido. Afirmou que a solicitação extrapola o limite imposto pela Constituição Federal. Por lei, presos só podem trabalhar, no máximo, 44 horas semanais. Toda vez que um trabalhador autônomo, como taxistas, por exemplo, tem o carro, que é seu instrumento de trabalho, danificado por terceiros, ele tem o direito de receber uma indenização pelos dias parados enquanto espera o conserto do carro. É o que a lei chama de lucro cessante. Quer dizer, o dinheiro que o taxista deixa de receber por culpa de quem bateu no carro dele. Taxista, há 25 anos, ele não tem de onde tirar o sustento da família, senão do serviço de táxi. Ele lembra da época que ficou quase 60 dias sem renda porque bateram no carro que ele usava para trabalhar. Um prejuízo de cerca de R$20 mil, porque acionou o seguro do carro dele para o conserto e também por ter deixado de lucrar nesse período que o carro ficou parado. Entrei na justiça e a gente fez um acordo, parcelei. Ele veio me pagando. Tinha hora que apertava, não dava para pagar. Acabei até perdoando para ele, porque eu fiquei com dó dele. Assim como as indenizações por danos morais e materiais, os lucros cessantes também estão previstos no Código Civil e se referem ao que o trabalhador deixou de ganhar porque o instrumento de trabalho foi prejudicado a partir de dano causado por outro, como no caso do taxista. Esse direito é determinado pela Justiça. A competência absoluta do juizado especial para esses casos, então ele vai pleitear esses lucros cessantes e as despesas que ele teve com o veículo. Foi o que decidiu o juiz do 2º Juizado Especial de Samambaia, no Distrito Federal. Ele condenou a dona de um veículo e um motorista que atingiu o carro de um taxista e ficou sem trabalhar por 31 dias. O magistrado aplicou o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de que prevalece a culpa de quem bate na parte traseira. Nesses casos, o motorista deve ter cuidado e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, o que não ocorreu. Portanto, os réus deverão indenizar o taxista em R$ 4.650
porque foi o que ele conseguiu comprovar que deixou de ganhar pelo período parado. Ainda cabe recurso da decisão. No caso de Diolovai, que não recebeu todo o valor determinado em acordo, a saída é pedir à Justiça a execução da decisão pelo Bacenjude, Renajude ou Infojude, que permitem informar ao Judiciário sobre valores depositados em bancos, veículos e dados do imposto de renda do condenado para obrigar o cumprimento de ordem judicial. Você já ouviu falar, sabe o que significa Renajude? O sistema liga o banco de dados do Denatran ao Judiciário. E está se modernizando. Em fase de implantação, vai acelerar processos de milhões de carros apreendidos por problemas com a Justiça. O motorista nem percebe, mas no meio da blitz tem policial de olho no Renajude. O sistema que mostra veículos com algum tipo de restrição na transferência, licenciamento e até de circulação. Por trás disso, diferentes motivos. Desde o não pagamento a financiadoras até o bloqueio de bens de empresas, alvos de ações de execução na Justiça, com problemas fiscais ou dívidas com ex-funcionários. O Renajude funciona como uma ponte. Foi criado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça. Liga o banco de dados de veículos do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, ao Poder Judiciário. Magistrados e servidores autorizados consultam o sistema. Verificam se os veículos são propriedade do executado em todo o território nacional. No desenrolar da ação, o magistrado pode determinar impedimentos, bloqueios, penhora. Há um gasto muito grande com estrutura de pessoal nas respostas às demandas judiciais. Quanto melhor você tiver um sistema hoje que as comunicações não necessitem da mão humana, melhor para as duas estruturas, inclusive para efeito de economia, tanto para o Judiciário quanto para o Denatran. Luciano Frota é representante da Justiça do Trabalho no CNJ. Ele coordena os trabalhos de modernização do Renajude. A meta é integrar o sistema ao PJE, Processo Judicial Eletrônico, usado por pelo menos 71 tribunais em todo o país para movimentar as ações da Justiça. Eficiência e economia da tramitação de ordens judiciais e medidas administrativas também justificam a integração. CNJ e Denatran têm feito reuniões para atualizar o sistema. Avaliam propostas de mudanças em procedimentos. Isso pode dar um desfecho mais rápido para parte de milhares de veículos apreendidos no país. Este barracão está cheio de carros de luxo, todos com restrições. São veículos apreendidos que devem ir a leilão. E olha lá fora como está a situação dos outros pátios da Divisão de Custódia de Bens da Polícia Civil do DF. É uma área gigantesca e superlotada, na área rural de Sobradinho, perto de Brasília. Muitos carros desgastados pela ação do tempo, outros mais conservados. A imagem se repete em todos os estados. Para o juiz do trabalho, Denilson Bandeira Coelho, o Renajude pode acelerar as decisões da Justiça. Entre elas, mandados de penhora, liberação dos veículos, outros procedimentos e desafogar um pouco os pátios. Ele afirma que isso será possível com reformulações do sistema. Se nós tivéssemos um normativo junto ao Denatran, para que esse veículo, ao ser apreendido, no caso de restrição de circulação, o juízo fosse oficialmente comunicado via sistema, por exemplo, num prazo razoável de 48 horas, isso agilizaria muito o andamento dos processos de execução. Agora imagina essa situação. A empresa vende um carro e parcela o pagamento. O comprador paga as primeiras prestações, mas depois deixa de honrar com o restante. Daí a empresa entra na justiça e pede a apreensão do veículo como forma de pressionar pelo pagamento ou mesmo para reaver o bem. O comprador recorre à justiça e impede essa apreensão. E foi essa situação enfrentada por um banco que solicitou a apreensão de um carro que não foi pago pelo comprador. A Justiça, em primeira instância, decidiu que o credor não poderia apreender um bem com parcelas em atraso. Mas o entendimento da terceira turma do STJ é de que o juiz não pode restringir as possibilidades de alienação ou transferência pela instituição financeira, sob o risco de provocar uma crise no mercado de crédito. O recurso aceito pela terceira turma do STJ foi apresentado por um banco contra a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que manteve as restrições impostas em primeira instância.
O juiz havia determinado que o banco não poderia alienar, transferir ou retirar o bem da comarca sem autorização do juízo competente para julgar a ação de busca e apreensão. Para o STJ, essa determinação viola o direito de propriedade. No caso analisado, houve atraso no pagamento do financiamento e a Justiça permitiu que o banco tomasse o veículo como garantia de ressarcimento pelo prejuízo sofrido. O ministro Marco Aurélio Belize destacou que o devedor tem o direito de reaver o bem se pagar a dívida em até 5 dias após a execução da liminar de busca e apreensão. Mas, passado esse período, o credor passa a ter a propriedade e a posse plena do veículo. O relator acrescentou que, se ao final do processo a ação de busca e apreensão for considerada improcedente e o bem já tiver sido alienado a terceiro, o magistrado aplicará multa à instituição financeira no percentual de 50% do valor financiado, o que torna desnecessárias as restrições impostas em primeira instância no caso analisado. E a seguir, o que é e como fazer um plano de parto, direito da mãe e do bebê. O plano de parto deve ser protocolizado na unidade de saúde em que a gestante vai ter o bebê. O hospital não pode recusar o recebimento dele. Em São Paulo, o Ministério Público Federal recomendou que, ao invés de proibir o termo violência obstétrica, o Ministério da Saúde atue contra esses tipos de maus-tratos às mães. Dar à luz é um momento muito especial na vida de toda mulher. Mas, além das preocupações com a gestação e saúde do bebê, outro fantasma tem assombrado as gestantes: a violência obstétrica. O Ministério Público Federal tem atuado há bastante tempo para combater a violência obstétrica em hospitais de todo o Brasil. A mais recente foi baseada em orientações da OMS para o Ministério da Saúde, que editou um despacho contrário ao uso do termo. Para a instituição, só há violência quando há intenção de causar o dano. O MPF recomendou que o Ministério da Saúde pare de realizar ações para abolir o uso da expressão violência obstétrica e que, ao invés disso, tome medidas para coibir tais práticas agressivas e maus tratos às gestantes. O MPF deu 15 dias para que o Ministério da Saúde diga se irá adotar as ações positivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que reconhece a ocorrência de violência física, verbal e maus tratos durante o parto, independentemente da intenção do profissional. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do plano de parto desde 1986. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem esse documento, que auxilia na garantia dos direitos da mulher e na proteção de mãe e filho. O documento tem como objetivo garantir o direito à dignidade humana, com foco na integridade física e psicológica de mãe e filho. Deve ser usado em partos domiciliares e hospitalares. Em casa, basta submeter a equipe presente. No hospital, a recomendação é outra. O plano de parto deve ser protocolizado na unidade de saúde em que a gestante vai ter o bebê. O hospital não pode recusar o recebimento dele. Se houver qualquer tipo de recusa, a mãe então deve procurar ou um advogado de sua confiança ou então também poder fazer uma notificação extrajudicial com um aviso de recebimento, de forma que garanta que todos os seus desejos que estão ali ditos naquele plano sejam observados no momento do parto. O ideal é que, além de elaborar o documento com a família, especialmente com o pai ou com o acompanhante que pretende ficar com a mãe no dia do nascimento da criança, a mulher tenha a liberdade para fazê-lo também junto com o médico. É importante deixar claro o que pode ser feito em casos extremos. Sônia Lansky é coordenadora da exposição Sentidos do Nascer, idealizada para divulgar a importância do parto normal. O trabalho já ganhou prêmios nos âmbitos nacional e internacional. Todos os visitantes recebem um modelo de plano de parto e esclarecimentos sobre os benefícios da humanização do nascimento. Então, se nós queremos proteger as famílias, os bebês, a sociedade, nós temos que favorecer as relações humanas de paz, de amor. E isso tem a ver com o parto normal. O pequeno Luca nasceu de parto normal.
Mãe e pai decidiram junto com o médico o que poderia ser feito em determinadas situações. Essa relação entre médico e pacientes fortaleceu a família, trouxe mais reconhecimento e garantiu a segurança deles. O que a gente queria, assim, o mais natural possível, né? Só que se eu tivesse opção de solicitar uma analgesia, alguma coisa no momento que eu julgasse necessário, que ele pudesse fazer. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a advogada especialista em direito público, Pamela Brizola. Boa tarde, Pamela. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para o pessoal em casa entender melhor, então, o que vem a ser violência obstétrica? É qualquer ato ou intervenção direcionados à parturiente e ao bebê, praticados sem o consentimento explícito e informado ou em desrespeito à sua integridade física, à sua integridade mental, às suas opções, às suas escolhas, aos seus sentimentos. Doutora, por que não chamar de violência obstétrica, conforme orienta o Ministério da Saúde? Porque, e isso na verdade houve um grande mal-entendido entre as entidades, né? Umas controvérsias, umas divergências. Na verdade, o leigo associa muitas vezes a terminologia violência obstétrica como sendo uma violência do obstetra. E nós sabemos que não se trata de uma violência do obstetra. A violência em si, ela abrange todos os profissionais que assistem a gestante, a parturiente e ao bebê. Então, ela é muito mais ampla, é uma visão holística que nós deveríamos ter em relação a esse tipo de violência. O termo adequado, segundo o Conselho Federal de Medicina, em seu parecer número 32 de 2018, diz que a terminologia adequada é a violência na assistência ao parto. Esse nome, violência na assistência ao parto, o que ele explica melhor? Por que ele é um termo melhor de ser usado? Porque ele é mais abrangente, porque ela envolve todos os profissionais que assistem a gestante, a parturiente e ao bebê. Porque não se trata só de uma violência do obstetra, existem enfermeiros obstetras, segundo lá a resolução normativa do COFEM, número 56 de 2016. Também em relação a entidades públicas e privadas e qualquer organização da sociedade civil. E também das inadequadas condições nos locais de atendimento. E aí se trata de uma violência institucional. Doutora, o que diz a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em relação a essa recomendação do Ministério da Saúde? Que se trata aí, que constitui um ato de censura e que ela fere o interesse público e os direitos fundamentais das mulheres. E caso seja constatada, então, essa violência obstétrica, como o paciente ou os familiares devem proceder nesse momento? Eles devem procurar, em ambos os casos, tanto na rede pública quanto na privada, devem procurar o Ministério Público e devem também procurar, no caso, sendo ligar no 180, que é uma... que denúncia das mulheres que atende? Não, é a Secretaria de Política das Mulheres. Então, em ambos os casos, pode ligar lá. No caso, na rede pública, pode estar também realizando a denúncia... Na ouvidoria dos hospitais? Não, no Ministério da Saúde, também nos núcleos, também. Doutora, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Imagina. Obrigada, boa tarde, doutora Pamela. Boa tarde. O Ministério Público Federal enviou um ofício pedindo explicações para o governo do Distrito Federal sobre a demora no repasse de verbas para o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Garantir a vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Foi com esse objetivo que, em 2003, o governo federal criou um programa especial de enfrentamento à violência infanto-juvenil. Em Brasília, quem é responsável pelo repasse da verba destinada ao programa é o governo do Distrito Federal. O problema é que em março o GDF recebeu o dinheiro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas não repassou para o setor que cuida do programa. O valor estimado é de R$ 700 mil.
Por isso, a PFDC, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, pediu explicações para o governador de Brasília, Ibanez Rocha, sobre os motivos do atraso e também como será o cronograma de pagamento dos próximos meses. O GDF tem 5 dias para enviar as informações ao Ministério Público Federal. E a seguir, Justiça Gaúcha promove encontro para estimular a adoção tardia. Pelo contato com um adolescente, ou com uma criança um pouco maior do que o perfil inicialmente desejado, elas se sensibilizarem, elas se apaixonarem. O Centro de Reconhecimento de Paternidade, o CRP de Minas Gerais, está atendendo de graça e de forma itinerante em várias comunidades de Belo Horizonte. Uma oportunidade para que várias pessoas possam incluir o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento. O projeto também realiza exames de DNA, quando necessário, em parceria com o laboratório da capital mineira. O Hospital Espírita André Luiz, na região oeste da capital mineira, sediou mais uma edição do CRP itinerante. Logo cedo, uma multidão já aguardava atendimento. Entre eles, a grande família do Valdomiro. Carla Kelly, filha da Andréia, mãe da Ana Clara. Eu sou a Andréia, avó da Ana Clara e esposa do Valdomiro. E eu sou a Ana Clara. Valdomiro, esposo da Andréia, pai da Ana Clara. Vai ser oficial agora, de coração há 16 anos. O Valdomiro é o segundo marido da Andréia e resolveu assumir a filha da enteada não feito avô, mas como se fosse pai. Iniciativa que a mãe biológica da jovem já queria há tempos. Na época, como era de menor, aí ela foi morar com minha mãe, aí para mim, como eles criaram, já era ter acontecido, mas não teve oportunidade, O CRP itinerante está na sua 3ª edição. Desta vez foram realizadas mais de 260 inscrições. O número é um recorde desde que o Centro de Reconhecimento de Paternidade criou a versão itinerante para atender os cidadãos com mais facilidade. O objetivo do projeto é reforçar que o serviço é prestado gratuitamente e promover cidadania, sem muita burocracia. Quando a gente está quietinho, sentado lá no fórum, essas pessoas aqui não sabiam que a gente existia. A partir do momento que a gente cria um evento, sai de lá e vem para a rua e divulga isso, essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer o que muitas vezes elas já queriam fazer há muito tempo e não sabiam que podiam. Quem não conseguiu se inscrever para o atendimento no Hospital André Luiz, pode procurar o Centro de Reconhecimento de Paternidade a qualquer momento no Fórum Lafayette, no 3º andar. Lá pode ser o início de uma nova história. Todo mundo que tem esse buraco no seu registro, tem também esse buraco no coração, vamos dizer assim, de saber assim, qual é o resto da minha história, quem é a minha outra metade. A nova certidão de nascimento com os dados completos, incluindo o nome do pai e da mãe, pode ser retirada em cartório, se a pessoa for registrada em outro município ou se o caso depender de um exame de DNA, o resultado e o documento atualizado serão entregues no CRP, no Fórum Lafayette. O prazo médio é de 30 dias. Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mantiveram condenação do ex-juiz de direito Diego Magoca Conde a 12 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outros 4 réus também foram condenados. Eles alimentavam um esquema de liberação irregular e apropriação de verbas honorárias que ultrapassavam o valor de R$700 mil. E domingo é Dia das Mães. Existem as mães biológicas e as mães onde os filhos nascem no coração. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 659 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Desse total, 80% tem idade entre 11 e 17 anos. E para ajudar na formação de novas famílias, desde o ano passado, a Justiça Gaúcha tem provido encontros entre crianças, adolescentes e pretendentes aptos no Cadastro Nacional da Adoção. O lançamento do Dia do Encontro em 2018 reuniu 144 pretendentes e 82 crianças e adolescentes no ginásio da Brigada Militar. Foi um dia muito divertido.
Desse encontro, 24 manifestações de interesse em adotar foram registradas e encaminhadas aos juízes competentes. Com isso, até o momento, 7 crianças já estão com guarda provisória. A guarda provisória é uma etapa do processo de adoção que tem um estágio de convivência. É quando os pretendentes a pais vão conhecer melhor seus futuros filhos e vice-versa. A lei determina que esse tempo deve durar no mínimo 90 dias. Passar por todas essas fases é importante para que a adoção seja sólida e bem-sucedida. São pessoas que estão habilitadas no CNA, algumas vezes que traziam um perfil de crianças menores. Pelo contato com um adolescente, né, ou com uma criança um pouco maior do que o perfil inicialmente desejado, elas se sensibilizarem, elas se apaixonarem, elas buscarem, então, alterar esse perfil. E aí nós temos também o lado da criança, do adolescente, né, para buscar saber se ele está se adaptando, se efetivamente aquela família, aquele pretendente é adequado para aquela criança. Para que ao final a gente consiga chegar numa adoção exitosa, né? A Corregedoria Geral da Justiça decidiu ampliar o número de eventos e o dia do encontro ocorrerá 2 vezes ao ano. A orientação é que todas as comarcas façam seus encontros nas localidades. O próximo dia do encontro nas comarcas gaúchas será no dia 25 de maio. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde, um bom Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas e um bom fim de semana. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Continue agora com a programação da TV Justiça e às 18h30 tem Jornal da Justiça, segunda edição. Ótimo fim de semana para você, até segunda.